Olá, meu nome é Robson e este é o canal Vida. Prosseguindo com a temática da criação do universo e da vida na Terra, que abordamos nos 2 vídeos anteriores, chegamos agora em um ponto crucial. A vida existe em nosso planeta, e isto é uma certeza para todos nós, pois estamos aqui. Segundo a filosofia das religiões, a criação da vida na Terra foi obra estrita da vontade divina, independentemente da forma como cada uma delas entende e explica a criação. Para a ciência, a criação da vida foi obra do acaso, obra de um conjunto de eventos fortuitos. Nada mais do que isso. Independentemente de como se entenda ou se aceite como a vida foi criada, chegaremos a uma questão que precisa ser considerada, debatida e respondida sem medo. O que nos torna únicos e propicia a nossa individualidade é unicamente a matéria que compõe o nosso corpo, ou possuímos também uma essência mais profunda e individual? E essa questão nos leva a outros pontos a serem analisados. Somos algo além da matéria? Se somos, após a nossa morte, esse algo permanece consciente, como se acordado estivéssemos? Semiconsciente como em um sonho ou em estado letárgico, sem consciência alguma do que ocorre ao nosso redor? Ou ainda, absolutamente não possuímos nada além da matéria e definitivamente somos dissolvidos e apagados da existência no momento de nossa morte? Essas questões serão abordadas agora, aqui no canal Vida. De modo geral, o conceito de alma está de alguma forma contido na filosofia de todas, ou pelo menos, na maioria absoluta das religiões. Cada uma com suas particularidades, claro, mas de forma ou de outra, elas se intersecionam por meio do fato de que creem que a nossa consciência e individualidade não é dissolvida após a morte do corpo. Algumas explicam essa questão com maior profundidade e detalhamento do que outras. Outras envolvem essa questão em um véu de medo e misticismo, assombrando seus seguidores a não pensarem nessas coisas. A partir do momento em que uma pessoa acredita na existência de um ser supremo, de um Deus, necessariamente ela acredita na existência de algo que não seja físico. Deus não pode ser feito de matéria. Assim, sempre que alguém crê na existência de Deus, seja ele como for, essa pessoa está crendo na existência de algo inteligente que suplanta a existência física. Na Grécia Antiga, Aristóteles acreditava que um feto, no início da gestação, tinha a alma de um vegetal, depois a de um animal e só mais tarde se tornava animado com a alma humana. Para ele, a infusão da alma ocorria aos 40 dias na concepção de fetos masculinos e aos 90 dias na concepção de fetos femininos, pois era aproximadamente quando o movimento era sentido pela primeira vez dentro do útero. Para a Igreja Católica, segundo o item 366 de seu catecismo, a Igreja ensina que cada alma espiritual é criada por Deus de modo imediato e não produzida pelos pais, e que é imortal, isto é, não morre quando da morte do corpo físico, quando separada do corpo, e que se unirá de novo ao corpo na ressurreição final. Portanto, para a Igreja Católica, segundo o Opus Dei, ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna, um juízo particular que põe a sua vida em referência a Cristo, quer através da purificação, quer para entrar imediatamente na felicidade do céu, quer para se condenar imediatamente para sempre. Assim, temos que para a Igreja Católica, após a morte do corpo físico, a alma pode seguir um dos 3 caminhos de acordo com as suas ações na Terra e de acordo com o arrependimento que teve de seus pecados. Uma alma boa e pura vai direto para o céu. Uma alma que tenha feito coisas erradas, mas que não seja má, vai para o purgatório se purificar.
E uma alma que tenha feito muita maldade e não se arrependa do mal gerado, vai direto para o inferno. Segundo o Opus Dei da Igreja Católica, o estar no céu é viver em Deus e estar sempre com Cristo, gozando de felicidade, do bem da verdade e da beleza de Deus. O purgatório seria um lugar de purificação final dos eleitos. Ela ainda considera a existência de um lugar chamado inferno. O Opus Dei afirma que as almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do fogo eterno. Apesar de indicar que o inferno se trata de um local de sofrimento eterno com as chamas do fogo eterno, que o céu é um lugar bom, de felicidade, e que o purgatório é um lugar de purificação, a Igreja Católica não esclarece nem entra em detalhes mais profundos de como são esses lugares, sobre como é o relacionamento interpessoal e, enfim, como funcionam as coisas por lá. Portanto, são apenas questões dogmáticas de fé. Não temos que temer e temos que perguntar. Já que se definem com tanta ênfase 3 destinos para as almas dos mortos, como são os detalhes de cada um desses lugares? Apesar da insistente pesquisa que fizemos, não foi possível encontrar uma resposta satisfatória da própria Igreja Católica sobre os detalhes dos ambientes que ela acredita que sejam o destino das almas após a morte. Apenas exposições genéricas foram localizadas. Assim, segundo a Igreja Católica, a alma existe. É criada por Deus em algum momento da gestação. Ela continua existindo após a morte do corpo e vai para o céu, inferno ou purgatório, de acordo com as ações que realizou quando estava infundida no corpo. De forma geral, para os protestantes, existe apenas o céu e o inferno, sendo que o purgatório seria uma criação da Igreja Católica, que eles desconsideram. O protestantismo se iniciou em 1529, liderado por Martinho Lutero. Naquela época, diversas pessoas não concordavam com alguns posicionamentos da Igreja Católica, pois elas se recusavam em aceitar as interpretações e postulados que não estavam contidos explicitamente nos textos bíblicos. Assim, em uma assembleia daquele ano, foi manifestada oposição à política religiosa adotada pela Igreja. Protestante ou evangélico é uma referência a um nome que significa que aquele cristão rompeu com a Igreja Católica durante a Reforma Protestante e hoje possuem diversas denominações ou igrejas, como, por exemplo, os luteranos, os anglicanos, os batistas, os metodistas, os calvinistas, os pentecostais e dos mais diversos segmentos, como a Assembleia de Deus, Igreja Universal, Deus é Amor, Deus é Vida, os neopentecostais e diversos outros. Para os protestantes, a criação da alma é apresentada no texto bíblico na passagem de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz que Deus formou o homem do pó para a terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. A partir desse momento que Deus soprou, Deus inseriu no homem uma alma vivente. No entanto, os protestantes afirmam que para os demais humanos, ou seja, para os descendentes de Adão, porque ali estava se falando apenas de Adão, não há nenhuma informação bíblica conclusiva sobre como ou quando Deus criou a alma. Em nossas pesquisas, foi colocado um artigo de um autor evangélico que trata de 3 possibilidades para a criação da alma: pré-existencialismo, traducionismo e criacionismo. No artigo, o autor explica que o pré-existencialismo deve ser refutado pelos protestantes por ser completamente estranho ao ensino bíblico, pois favorece ideias do reencarnacionismo e vai de encontro ao dogma da ressurreição dos mortos. Ele segue informando que o traducionismo e o criacionismo também não encontram sustentação nos textos sagrados, pois a Bíblia não fornece um ensino claro sobre esse assunto, sendo prudente ter cautela. Ele completa o raciocínio afirmando que um bom teólogo não é aquele que tem resposta para tudo, mas é aquele que sabe falar onde as Escrituras falam e sabe calar onde as Escrituras calam. Nesse momento, ele diz que
Um bom teólogo não tem respostas para as coisas, ficamos sem as respostas e tá bom desse jeito. É complicado, ainda mais no século atual, simplesmente aceitar qualquer coisa. Precisamos de respostas e não de achismos. Respostas positivas, respostas factuais. Talvez seja por isso que a ciência critica muito a religião em geral, e a põe na posição de meras lendas, já que a ciência não se contenta simplesmente em aceitar algo cegamente, mas precisa comprovar sistematicamente e compreender para crer na veracidade dos fatos, e assim, onde a religião se cala para não ter que enfrentar dogmas ou por medo de proferir teorias sobre algo que não encontra nos textos sagrados, ou até mesmo contraditório aos textos sagrados, a ciência se expande e vai além, em busca de respostas. E muitas das vezes as encontra. Tanto que estamos aqui. Tecnologia não foi feita do nada nem por milagre. Foi feita por muito esforço e pesquisa de inúmeros cientistas no decorrer de tantos séculos. Deste modo, temos então que, apesar de acreditarem que o ser humano possui uma alma, os protestantes também não conseguem explicar com exatidão como ou quando elas foram criadas. Seguindo no princípio que os protestantes acreditam na existência da alma, para eles, a alma permanece viva após a morte do corpo e possuirá dois destinos que poderá seguir. Poderá ir para o céu, que eles classificam como um lugar eterno, um alto e santo lugar, onde se manifesta a paz, onde não pode entrar choro, tristeza ou dor. Para eles, um inferno seria um lugar onde o fogo não se apaga e que aqueles que praticaram a iniquidade serão lançados no lago de fogo e enxofre e passarão a eternidade em sofrimento profundo. Todavia, igualmente a visão católica, não há uma explicação profunda sobre o que ocorre com a alma quando ela se encontra em algum lugar desses. O que é essa contemplação? A individualidade continua a existir? O livre-arbítrio continua a existir? Fazemos algo ou ficamos eternamente parados sem fazer nada? Podemos deixar de fazer algo ou somos obrigados a fazer algo? Como é a nossa percepção sensorial do ambiente em que nós estamos? Vemos, sentimos, ouvimos, dormimos, comemos, nos divertimos com o que gostamos? Ou simplesmente passamos a eternidade contemplando Deus, como eles dizem que os anjos ficam apenas cantando? O que acontece conosco lá? Infelizmente, o catolicismo e o protestantismo não foram capazes de responder adequadamente e com a profundidade necessária às questões que naturalmente aparecem quando tratamos da vida após a morte. Saber que vamos para um céu, um inferno ou até mesmo para um purgatório, sem explicar como as coisas funcionam por lá? E como ocorrem as relações interpessoais? É bastante simplório e cômodo. Assim, prosseguiremos na busca por essas respostas, tentando compreender como outras religiões tratam do assunto, pois não podemos ter medo de questionar e evoluir e de aprender. Segundo Morachá, o judaísmo interpreta a existência da alma humana como uma centelha divina que se constitui na essência de nossa vida interior. Diz que, apesar de ser o homem composto de matéria e espírito, seu corpo é somente um invólucro material dessa faísca divina. Além disso, a alma que reflete diretamente nossa relação com Deus, pois, como está escrito em Provérbios capítulo 20, versículo 27, a chama de Deus é a alma do homem. A morte no judaísmo não tem um conceito fixo. As interpretações variam conforme as épocas e as diversas correntes judaicas. O conceito de inferno, da forma como é no cristianismo, não está presente no judaísmo. O inferno judaico se assemelha muito mais ao purgatório, que a Igreja Católica acredita existir, e que seria um lugar de limpeza da alma e que não é eterno. No judaísmo não existe uma uniformidade da crença na vida após a morte, assim como no próprio cristianismo, com perspectivas variando desde a reencarnação até a mortalidade da alma. Segundo Morachá, quando uma alma deixa seu corpo, adentra no mundo das almas, onde permanece em estado de repouso. Prossegue informando que uma mesma alma humana pode ser reencarnada várias vezes
em corpos diferentes, tendo dessa maneira a oportunidade de retificar danos feitos em encarnações anteriores ou de atingir a perfeição não alcançada previamente. Informa ainda que, em sua origem, a alma é parte da essência divina, sendo totalmente pura, mas em sua vida terrestre pode desviar-se. Assim, prossegue explicando que, nesses casos, poderá ser necessário que ela volte para retificar os erros ou para tentar ascender a níveis espirituais mais elevados. Informa que, ao cabo de todas essas encarnações, a alma é finalmente julgada. E esse julgamento depende de tudo o que aconteceu em suas várias encarnações, ou seja, de sua condição como ser vivente em cada uma destas. Morachá finaliza citando uma analogia do Rabi Moshe Cordovero, que afirma que a reencarnação na visão judaica é como a chama de uma vela que pode acender muitas outras sem que a sua própria flama seja diminuída. Outra vertente do judaísmo afirma que todas as almas dos falecidos passam para uma dimensão intermediária, chamada Olam HaNeshamot, que significa mundo das almas, e lá que são julgadas e permanecem até a ressurreição e o juízo final. Assim, temos então que na visão judaica, a alma existe e foi criada por Deus. Igualmente ao que ocorre com a visão cristã, a visão judaica também não possui explicação em detalhes sobre o que acontece com a alma, como ela foi criada. Não obstante, diferentemente do cristianismo, que entende que existe um céu e um inferno, e até mesmo purgatório na visão católica, o judaísmo entende que a alma passa por várias experiências na Terra, em corpos diferentes, de modo a se tornar mais pura e retificar seus erros. Assim, para o judaísmo, somente após diversas oportunidades de melhoria, a alma é julgada por Deus para poder ascender a níveis espirituais mais elevados. Ainda como as religiões cristãs citadas, o judaísmo também não explica em detalhes o que ocorre com a alma enquanto se encontra nos intervalos entre as encarnações. Segundo o monge Gensho, da comunidade zen budista Daisen, o ser humano simplesmente não possui alma. Ele explica que a ideia de alma é uma fantasia nossa e que o nosso desejo de permanência é o que cria a ideia de alma, buscando que sobrevivamos à morte. Para o monge Gensho, um eu não continua, mas o karma sim. Ele diz que para o budismo você não era você. Houve uma pessoa antes que, por exemplo, não se chamava Maria, que essa pessoa faleceu e tinha seu karma, impulsos, desejos, e esse karma se manifestou no nascimento de um ser que recebeu o nome de Maria e que não se lembra de nada que tenha ocorrido anteriormente. O monge Gensho prossegue explicando que, quando nós morremos, vai acontecer a mesma coisa. Se você não cessar o karma, irá se manifestar de outras formas. Poderá se manifestar em outro ser com uma nova identidade. É como se você tivesse perdido a memória e fosse achado em outra cidade sem saber de nada. E a partir daí começasse uma nova vida. Recebesse um nome e continuasse vivendo. Viveria outras vidas, mas essencialmente é a mesma pessoa, só que não é a mesma identidade e não é o mesmo eu. Em nossas buscas sobre a concepção de céu e inferno na visão budista, verificamos que elas são muito diferentes da concepção cristã e varia segundo a vertente budista avaliada. Na vertente que acredita na existência de uma essência individual, é explicado que o inferno não é um lugar de permanência eterna, nem o renascimento nesse local é o resultado de um castigo divino. Os seres que habitam o inferno libertam-se dele assim que o mau karma que os conduziu ali se esgota. Considera que não existem apenas infernos quentes, mas também infernos frios. Assim, para o budismo não existe apenas um inferno, mas diversos infernos com características e particularidades específicas, e que cada um deles recebe como habitantes aqueles que possuíram falhas específicas para estarem lá. Do mesmo modo, para o budismo, existem vários céus, todos os quais fazem parte da samsara, que é a realidade ilusória.
Aqueles que acumulam bom karma podem renascer em um deles. Para o budismo, estar no céu não é algo eterno. Para eles, eventualmente usarão do bom karma que possuem para renascer em outra realidade, como humano, animal ou outros seres. Assim, o céu é visto como temporário, e os budistas concentram-se mais em escapar do ciclo dos renascimentos e atingir a iluminação. Como no cristianismo e no judaísmo, também existem divergências de entendimento de acordo com a vertente religiosa a que se encontram. Novamente, não obtivemos esclarecimento profundo sobre como essa alma ou essência é criada, ou como esse karma é criado, como foi o primeiro karma, como tudo começou. Também não foi possível obter no budismo a explicação profunda de como ocorre e como se processam as relações interpessoais, enquanto a alma ou essência não está vinculada a um corpo físico. Novamente ficamos sem respostas. Para o zoroastrismo, após a morte, a alma de cada pessoa vê em sua frente a materialização dos seus atos. Uma alma que praticou boas ações vê boas coisas, e uma alma que praticou más ações vê más coisas. Segundo o zoroastrismo, cada alma será julgada pelos deuses Mitra, Sraoshi, Rashnu. As almas boas poderão atravessar a ponte para o céu, enquanto as más serão jogadas definitivamente no inferno. As almas que praticaram igualmente o mal e o bem serão lançadas no Hamastagen, uma espécie de purgatório. Mais uma vez, nada é dito sobre como é o processo de criação da alma, nem as experiências e sensações que ela possui ao ser direcionada para cada um dos destinos após a morte. Para o islamismo, Alá cria a alma e a implanta somente após 120 dias de gestação do feto. Ou seja, para o Islã, durante os 120 primeiros dias de gestação, o feto trata-se apenas de um corpo sem alma. O conceito do céu e do inferno também existe no islamismo, ainda mais porque é uma religião como o cristianismo e o judaísmo vinda do eixo abraâmico. A descrição do inferno no Alcorão é como um fogo ardente que é alimentado por homens e pedras. Guardai-vos do fogo, cujo combustível são os homens e as pedras, o qual é preparado para os renegadores da fé. O céu, na visão do islamismo, é muito semelhante ao visto na tradição cristã. No entanto, no Iqara Islam, encontramos a seguinte afirmação: é importante entender que as realidades do paraíso não se comparam às nossas experiências no mundo. Todas as descrições do paraíso que usam uma linguagem familiar à nossa experiência vivida são limitadas pela incapacidade das palavras de compreender a sua realidade. Interessante notarmos que o islamismo prega a existência de um paraíso, mas não limita, afirmando categoricamente que ele não pode ser descrito com as palavras terrestres. Assim, deixem aberto as possibilidades para a vida após a morte no céu, mas é taxativo quanto à vida após a morte para aqueles que vão para o inferno. Ainda assim, não explica como se processam as coisas por lá. Os estudos mais atuais da ciência sobre a possibilidade de existência da alma explicam que a alma de uma pessoa está dentro das células cerebrais em um lugar chamado microtúbulo. Os microtúbulos são estruturas proteicas que fazem parte do citoesqueleto das células. Eles agiriam como a menor unidade de informação, vamos supor um bit de um computador. Então, eles agiriam como a menor unidade de informação que poderia ser armazenada. Segundo essa teoria, ao morrer, esses microtúbulos se dispersam e, posteriormente, suas informações seriam absorvidas e concatenadas por outras pessoas que estariam nascendo. Exceto essa e algumas outras poucas tentativas de explicação da existência de uma hipotética alma, a ciência refuta essa ideia. Um dos argumentos dos cientistas quanto à inexistência da alma está no fato, por eles narrados, de que, quando as pessoas possuem lesões ou traumas cerebrais, eles podem danificar ou até mesmo destruir aspectos mentais e psicológicos de uma pessoa. Para sustentar essa teoria, eles citam casos de pessoas que, por exemplo,
perderam a habilidade de reconhecer rostos e outros objetos familiares, por conta de um dano na área do córtex visual, por exemplo. Cita outros exemplos em que mostra que algumas outras pessoas perderam a capacidade de sentir emoções ao terem danos em áreas específicas do cérebro após serem submetidas a cirurgias. De fato, isso é algo que realmente deve ser considerado. Mas será que existiria alguma outra explicação para isso? E apenas esses efeitos seriam já a resposta definitiva da ciência para a grande pergunta: a alma existe? Não podemos nos esquecer que a ciência evolui constantemente e que já errou muitas vezes, como na época em que sustentava que a abiogênese era um fato irrefutável. Quando então Pasteur demonstrou que a ciência estava totalmente errada nesse aspecto e demonstrou que seres microscópicos habitam o ar e as superfícies. Assim, considerando que a ciência não aceita a existência da alma ou espírito porque ela não pode provar ou demonstrar a sua existência, obviamente ela não possui destinos para as pessoas após a morte, ou seja, se não existem almas, não podem existir céus ou infernos para aqueles que morrem, segundo a ciência. O Espiritismo é uma ciência filosófica e religiosa que busca analisar os fatos sutis da existência e respondê-los na medida de suas possibilidades. Assim, para a pergunta inicial sobre a existência da alma, o Espiritismo afirma taxativamente que sim, que a alma existe, que todos os seres vivos possuem uma e ainda explica a diferença entre alma e espírito. Para o Espiritismo, todo ser humano possui uma alma, ou melhor, um espírito. Na verdade, para o Espiritismo, o espírito é que possui um corpo, e não nós, em corpo, possuímos o espírito. Essa explicação ocorre porque ele considera que cada um de nós, consciências individuais, não fomos criados conforme acreditam as outras religiões, no momento da concepção ou do nascimento. E dessa forma, o espírito, sendo eterno, é que possui um corpo, e não um corpo perecível é quem possui um espírito. Portanto, para o Espiritismo, é incorreta a afirmação de que nós possuímos um espírito. O raciocínio correto seria o de que nós possuímos um corpo. Segundo o Espiritismo, todos nós, seres humanos que habitamos a Terra, somos espíritos bem antigos na busca da evolução. Assim, o Espiritismo afirma que Deus criou cada um dos espíritos existentes a partir de um insumo, também criado por ele, e denominado princípio inteligente. Desse princípio inteligente, Deus pegou uma parte e fez a individualização de cada ser por meio de sua vontade, e cada ser passou a ser denominado espírito. Daí, segundo o Espiritismo, somos todos no universo filhos de Deus por termos sido criados por ele a partir do princípio inteligente, não havendo nenhuma relação com a lenda de Adão e Eva. Todavia, diferentemente do que outras religiões que abordamos até agora afirmam, o Espiritismo aponta que a nossa primeira experiência não é neste corpo que estamos usando agora, e nem neste planeta. A explicação espírita é a seguinte: Deus nos criou em espírito, utilizando-se do princípio inteligente. No início, éramos simples e ignorantes de tudo. Passamos por incontáveis experiências na matéria, de modo a obter as sensações e percepções mínimas necessárias para a nossa evolução. Essas sensações e percepções se deram evolutivamente nos reinos vegetal e animal. Pelas explicações dadas pelo Espiritismo, por ser demasiadamente longa a evolução de cada um de nós, desde que fomos criados por Deus, sendo usado o princípio inteligente, as experiências em outros reinos não ocorreram aqui na Terra. Nós não tivemos aqui na Terra a evolução do reino vegetal para o animal e para o, vamos dizer, hominal, para o ser humano, para o ser inteligente, vamos assim denominar. Então, para o Espiritismo, não ocorreu essa evolução aqui na Terra. É uma evolução que precisa de muitos milhares e milhões de anos para ocorrer. E não é possível que nós, hoje, aqui em pessoa, tenhamos sido um animal qualquer
ou uma planta em outra existência. Isso é refutado na doutrina espírita. Porém, é possível que essa evolução tenha ocorrido em outros planetas. É possível não. É o que explica o Espiritismo. Assim, após essa evolução na qual passamos a ter, em espírito, consciência de nós mesmos, passamos a ter a oportunidade de experimentar existências em corpos humanos. Ao termos nossas primeiras experiências como humanos, nos assemelharíamos aos famosos e primitivos homens das cavernas. Com a evolução, chegamos no patamar que hoje nos encontramos. No entanto, segundo o Espiritismo, ainda estamos, bem no início de nossa jornada evolutiva. O Espiritismo considera que espírito somos todos nós que fomos criados por Deus e considera que alma é nada mais do que um espírito ligado a um corpo físico. É apenas questão de nomes, de semântica, nada mais. Assim, tanto ligados a corpos ou sem eles, somos espíritos. Quando ligados a corpos físicos, podemos receber o nome de alma, somente para nos distinguir dos que não possuem corpos. Ok? Então, é como se fosse uma pessoa, um motorista de um caminhão. Ele dirige o caminhão, mas ele é uma pessoa em todo momento, tanto sendo motorista quanto sendo pedestre ou estando em qualquer lugar. Mas quando ele está na frente do volante do caminhão, ele também recebe o nome de motorista. Então, motorista apenas para caracterizar aquele que conduz um caminhão. Mas, de todo modo, ele sempre será pessoa. Então, da mesma forma, espíritos somos todos nós. Mas quando o espírito está conduzindo o corpo físico, ele é chamado de alma. Para o Espiritismo, não existe nem céu nem inferno. Essas afirmações bíblicas não passam de alegorias como as incontáveis que lá existem e já estão mapeadas. O Espiritismo considera que os movimentos relatados de um hipotético inferno, bem como as bem-aventuranças de um hipotético céu, podem de fato existir em sua essência, mas não passam de estágios evolutivos e morais de cada um dos espíritos, de cada um de nós. Assim, aqueles espíritos que fizeram mal e não aproveitaram a vida na encarnação, fazendo o bem, não seriam jogados em um inferno ou em fogo eterno, no qual sofreriam para sempre. O Espiritismo explica que os sofrimentos que ocorrem na vida espiritual não são físicos, porque não existe um corpo físico a receber um sofrimento físico. Explica que tais sofrimentos são morais e estão relacionados com arrependimento, desilusão, tristeza, revolta, angústia e outros mais ligados à vaidade, orgulho, ganância, arrogância, prepotência. Assim, segundo o Espiritismo, não é possível um espírito sentir dor física, mas apenas dor moral. E, para aquele que sente essa dor, pode de fato se assemelhar à dor de uma queimadura, de um fogo ou outras mais, mas serão apenas percepções deturpadas da realidade a qual o espírito se encontra investido, e não a realidade de fato. Nesse sentido, o Espiritismo afirma ainda que os espíritos acreditam que a dor e o sofrimento são eternos, como citado nas Escrituras Sagradas, pelo fato que se veem em dor e sofrimento, mas não compreendem o porquê, nem conseguem perceber um futuro melhor para isso, nem como sair dessa situação. Assim, creem que o sofrimento é eterno, que estarão ali naquele vale de lágrimas, chorando, sofrendo com dores eternamente. Não conseguem ver que a melhora depende de si. Conforme os espíritos se desmaterializam, ou seja, suas paixões deixam de estar vinculadas às necessidades e valores físicos e passam a estar ligados cada vez mais às questões espirituais, eles se aperfeiçoam e alcançam estados de felicidade maiores, deixando de sofrer. Isso nos traça um paralelo ao céu bíblico. Para o Espiritismo, a evolução é uma constante progressiva, ou seja, não é possível retrogradar. Explica que, uma vez bom, o espírito não será mau. Assim, apresenta ser impossível um espírito que encarne em um corpo humano retrogradar para encarnar no corpo de um animal. Assim,
Como encontramos respostas no Espiritismo para todas essas perguntas que não puderam ser respondidas nem pelas demais religiões apresentadas anteriormente, nem pela ciência, no próximo vídeo, no próximo sábado, responderemos individualmente a cada uma delas e poderemos chegar por nós mesmos às nossas próprias conclusões. Até lá!